Onde estava Deus? O porquê do martírio? Por que Deus permitiu que o povo dele tivesse que ser martirizado? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo agora e nós vamos ler o texto que será o texto base do sermão desta noite. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 em diante. Apocalipse 6, versos 9 em diante. Eu vou ler e eu espero que você acompanhe de sua casa. É muito bom nós termos esse hábito de acompanhar a pregação lendo a Bíblia, seja no smartphone, seja num aplicativo ou em papel para os que são mais tradicionais, mas não fique só escutando. Na época, eu já expliquei isso aqui, na época em que o Apocalipse foi escrito, realmente as pessoas não tinham condições de ter cada uma cópia da Bíblia em mãos. Por isso que a temática diz, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Era muito caro. Mas hoje Deus nos deu a oportunidade de termos mais de um exemplar da Bíblia em casa. Então aproveitemos isso. Eu vou falar um pouco sobre isso essa noite. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 em diante diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi pedido que repousassem ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles tinham sido. É outra temática complicada da gente entender a princípio, por dois motivos. O primeiro, como eu falei também dos selos ontem, o próprio fato da gente não entender, assim, em primeira mão, pela cultura ocidental, o que Deus quis dizer com aquilo, almas debaixo do altar, clamando por vingança, e Deus dando para elas um prazo para repousar, até que seriam completos os seus conservos que haveriam de ser mortos como eles foram. O que Deus quis dizer com essa mensagem? E o segundo tema complicado dela é para nós que entendemos a morte como um sono, explicar uma passagem que realmente João está falando que vê almas debaixo do altar. Então, realmente, as almas, depois que morrem, elas vão para o céu e elas podem clamar a Deus. Então esse texto estaria sendo um apoio para fazermos celebração aos mortos. O que nós podemos aprender desse texto? Bem, nós temos aqui uma maquete de um santuário que eu gostaria de mostrar para vocês de primeira mão. Eu fiquei muito feliz, foi um presente que eu ganhei, né? Acabei de receber, foi surpresa para mim. Eu entrei aqui na igreja do NASP, e alguém dos câmeras perguntou assim, você vai usar hoje o santuário? Não, porque eu tinha aquele pequenininho de plástico que eu trouxe de Israel. Eu falei assim, não, hoje eu não vou usar o santuário. Ele falou, porque tem um santuário montado lá na frente da igreja, eu não entendi. Eu até anotei aqui, vou pedir licença a vocês para ler os nomes. Vou voltar para essa câmera aqui. Quem fez isso aqui é o Iancel. Iancelo é casado com a Mary e ele mora na Argentina, na Universidade Adventista da Argentina, na UAP, ali em Entre Rios, perto da cidade de Entre Rios, ali da cidade de Paraná, não Paraná, estado brasileiro, estou falando da Argentina. E ele, além dos dotes de futuro médico, também sabe fazer maquete, faz muito bem, não estou elogiando só o proforme, não. E ele fez essa maquete e o sogro dele e a sogra que estão aqui, o irmão Isael e a irmã Deusa, trouxeram para mim, junto com o pastor Esmeraldo, um amigo que eu não via há muito tempo, o pastor Esmeraldo. Então eu quero de coração agradecer ao Iancelo, que está na Argentina, que Deus o abençoe, muito obrigado. E eu pedi uma licença para ele, eu falei assim, olha, seria muito egoísmo de minha parte ficar com isso só para mim. Então eu vou colocar no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que eu já falei, ontem você é convidado a conhecer em breve. Fica lá em Engenheiro Coelho. Mas vou pedir o câmera para me ajudar aqui e vou estrear essa maquete já no sermão de hoje. Você se lembra, o santuário no Antigo Testamento ele tinha mais ou menos o mesmo formato de planta baixa que depois eles usariam no templo. E as visões do Apocalipse são muito próximas disso. João é elevado até o céu e ele vê um altar, o altar de holocausto que ficava aqui fora no pátio. Só que ele vê o legítimo que está no céu, que essa era uma cópia.
Ao invés dele ver uma pia com água onde o sacerdote se lavava, ele viu um mar de vidro no céu. E ao entrar diante do trono de Deus, ele é colocado num primeiro momento aqui, caiu esse altarzinho aqui, vou colocá-lo bem aqui na frente onde ele fica, onde é o lugar dele. Aqui você tem o candelabro. Esse candelabro, não sei se dá para pegar um close aqui, é a menorá. Havia essa menorá aqui no santuário, ela tinha 7 pontas, como você pode ver, tá vendo? E essas 7 pontas eram alimentadas diariamente com um azeite todo especial que era trazido para o altar. Essa menorá representava o Espírito Santo, ela ficava aqui no lugar santo. Aqui, entre a cortina, ficava, na verdade até está ao contrário aqui, eu quero corrigir isso aqui para vocês. A menorá deveria estar lá no fundinho, e aqui fica outra peça. Agora eu acabei de corrigir. Aqui você tinha o altar de incenso. Eu vou explicar a função desse altar de incenso. Ele representava as orações que o povo de Deus oferecia. Eles colocavam o incenso aqui, acendiam, e ele enchia o santuário de fumaça com um cheiro agradável. Ele ficava aqui, em pé, perto da cortina. E aqui você tinha uma mesa com os pães da presença. Eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e esses pães eram renovados a cada semana no Shabat. E aqui dentro, no lugar santíssimo, depois que você atravessava o véu, você tinha a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tinha em cima, na tampa do propiciatório, vou levantar aqui também, vou mostrar na câmera, ela tinha aqui também 2 querubins fundidos de ouro, e ela era transportada, e dentro dela o que você tinha? Você tinha os 10 mandamentos, você tinha a vara de Arão florida e um pouco do maná que foi recolhido no deserto. Representava o trono de Deus, a presença de Deus. No Apocalipse, João vê tudo isso de maneira muito mais clara. Eu quero aplicar apenas mais alguma coisa para você entender a visão de hoje. No processo normal do santuário, o que se fazia era o seguinte: as pessoas entravam com o cordeirinho aqui, ele está dando close, tá bom? Aqui, as pessoas não entravam, só os levitas. Aqui no pátio o cordeiro era morto, sacrificado. Depois que ele era morto, a carne dele era jogada em cima desse altar de holocausto, onde ele era queimado. As cinzas desse altar de holocausto eram retiradas daqui e transportadas para dentro do santuário, onde eram colocadas aqui, no altar de incenso. E o sangue do animal daqui também era transportado para dentro do santuário. No dia da expiação, esse mesmo fenômeno acontecia, porém indo até o lugar santíssimo. Mais uma coisa importante para você entender. Imagine que todos os dias, o animal sendo sacrificado aqui, e o sangue do animal era aspergido nas pontas. E escorria o sangue do animal para as bases do altar. Guarde agora na sua memória essa informação que eu estou dando. À base do altar escorria o sangue do sacrifício. Prestou atenção? E uma última informação: o primeiro fogo desse altar foi aceso, porque um raio de Deus desceu, queimou o sacrifício, e a brasa desse fogo era transportada e mantida lá dentro para acender o altar de incenso. Ou seja, o altar de incenso era queimado com brasas que vinham daqui, que por sua vez foram acesas pelo próprio fogo de Deus. Nadab e Abiú levaram para dentro do santuário fogo estranho, fogo que não foi tirado daqui, por isso foram fulminados. Muito bem, agora que você já sabe o procedimento, como é que tudo isso aí funciona, nós estamos prontos para voltar para o texto do Apocalipse e entender melhor algumas partes do que João apresenta ali. Muito obrigado pela participação e espero que tenha ficado didático para você. Muito bem, meus irmãos, vamos voltar então agora para a imagem da Bíblia. E vamos ver então como é que tudo isso aqui se aplica ao texto bíblico, só lembrando que João viu o mesmo ritual do santuário no santuário celestial, que é o verdadeiro, aquele que o livro de Hebreus fala que é o verdadeiro tabernáculo, aquele no qual Cristo entrou. Porque a Bíblia diz que Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas que agora ele comparece diante do santuário verdadeiro que se encontra no céu. E quando Moisés construiu aquele tabernáculo que eu mostrei ali, a ordem de Deus foi: Moisés, faça tudo conforme a planta que eu lhe mostrar.
Então Deus mostrou para ele uma planta do santuário celestial, de maneira, é claro, diminuída, para que ele pudesse fazer uma réplica aqui na terra, uma visão terrena. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês algumas questões que nós podemos começar a perguntar. Preste atenção na sua tela que tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você em casa refletir. Por que a perseguição? Por que Deus permite a perseguição dos crentes? É curioso que se você ler na sua casa Mateus capítulo 24, verso 14, ali diz: e será pregado o evangelho do reino a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas esse texto que fala da pregação do evangelho, ele segue uma descrição de perseguição. A linguagem sacrificial sugere que os cristãos jamais proclamarão o evangelho a todo mundo enquanto não se tornarem radicais o bastante para morrer por amor a Cristo. O que essa passagem quer dizer? Quando a gente pergunta assim, é uma pergunta que eu mesmo já me fiz. Por que Deus tem que permitir o sofrimento do seu povo? Por que Deus tem que permitir que o povo sofra? E eu comecei a lutar com o Espírito, e quando a gente luta com o Espírito, é bom você ir à Bíblia, porque as respostas estarão ali. E comecei a perceber essas coisas, como eu acabei de colocar aqui. Eu nunca tinha parado para notar que Mateus 24, 14, será pregado o Evangelho do Reino, é colocado após uma descrição de: vocês serão atormentados, levarão vocês às prisões, vocês serão odiados do mundo, não tenham medo naquele dia. De alguma forma, eu percebi a partir desse link que Deus não é um sádico. Ele não gosta do sofrimento, principalmente o sofrimento dos seus filhos, mas parece que Deus percebe que sem uma perseguição não haverá reavivamento. Eu sei que é um pouco forte o que eu estou dizendo, mas se não houver perseguição, não haverá reavivamento. Eu vou ilustrar isso de maneira melhor para você entender. Olha aí o que eu vou mostrar para você em casa. Essa aqui é uma frase, um pensamento que eu tirei de um cantor gospel americano chamado John Fisher. E ele fez uma pergunta uma vez: quem é fiel? E olha o que ele colocou. Coloque uma arma na cabeça dos 60 milhões de cidadãos americanos que se dizem cristãos, segundo o Instituto Gallup. Então diga-os para escolherem entre viver e renunciar a Cristo. Depois de escolherem, aí conte de novo. E talvez você, como Gideão, terá o seu exército. Embora, na verdade, não precisemos tanto. Basta apenas confiscar a sua TV e você terá o mesmo resultado. Percebeu? Talvez eu mudaria até um pouquinho a frase, porque o John Fisher falou isso já há algum tempo atrás, na época que televisão que era o problema. Talvez eu diria hoje você não precisa mais ameaçar os cristãos de tirar-lhes a vida para que neguem a Cristo. Basta ameaçar tirar-lhes o celular. E muitos já cederão à sua fé para não perderem o celular. Conta-se uma dessas ilustrações de sermão que uma vez, numa das igrejas da África, estavam todos reunidos ali e estava uma ameaça de uma guerra civil. E quando estavam todos reunidos para o culto, começaram a cantar. Quando entraram na igreja, uns 6 ou 7 homens encapuzados ou encapuçados? Agora deu dúvida. Encapuzados, com Z. É bom corrigir, né? Não sei para quem está aí, deve ter professor de português assistindo. Mas entraram aqueles homens com o capuz, fica melhor assim, e todo mundo assustou com aqueles homens entrando com metralhadora e falaram assim: olha, para esse culto agora. Nós não queremos saber de cristãos aqui, não. Quem quiser viver, abaixe e vá embora agora renunciando a Jesus. Porque quem ficar por Jesus, nós vamos matar. Rápido! Aí, na mesma hora, uns 50% ou 60% da igreja começaram a abaixar e... Quando aqueles abaixaram e saíram, os outros ficaram em pé esperando os tiros. Aí os homens tiraram o capuz e falaram: pastor, pode tocar o culto, porque já limpamos a escória. Eu sei que é só uma anedota dessas de ilustrações para sermão, eu não sei se isso aconteceu, mas eu fico cá pensando com os meus botões,
Será que isso não vai acontecer? Depois de amanhã, eu vou pregar sobre o tempo de angústia, que talvez vai ser o sermão mais dramático de toda essa série. O sermão de sexta-feira, sobre o tempo de angústia. Eu só vou antecipar uma coisa para você. O livro Grande Conflito diz que, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo pulará para as fileiras do adversário. Eles viram as coisas quase sob a mesma luz, mas estavam tão acostumados com o comodismo que, em vindo a tribulação, pularam para as fileiras do adversário. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Repito, para que fique bem claro na sua mente e gravado de maneira indelével. Deus não é nenhum sádico. Contudo, Ele sabe que se não houver provação, sofrimento, perseguição, não haverá o reavivamento da igreja. Eu, de um tempo para cá, fiquei convicto disso. Fiquei convicto disso. Como diz o ditado, provação vai, provação vem, para que se saiba quem é quem. Eu quero mostrar mais uma coisa para você. Preste atenção nesse quadro. É um pouco irônico, mas ilustra o que eu quero dizer. Se eu disse que Deus não é sádico, também não sou masoquista. Mas eu tenho que admitir, olhando uma foto como esta, que dias assim, como o desse camarada no sofá, não são os melhores para me despertar o senso de missão. Não sou contra o futebol, não sou contra o riso, pelo contrário. Quem foi meu aluno já deve ter me ouvido falando em sala de aula que se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Eu gosto do entretenimento, eu gosto do lazer, eu gosto da agradabilidade, da recreação, do momento do ócio. Há momentos que a vida pede o ócio, que a vida pede um acordar até mais tarde. Eu não sou um fanático, mas eu reconheço que não é no dia da comemoração do campeonato de futebol que eu estaria ansiando a volta de Jesus. É quando eu recebo uma notícia que estou com câncer. Missionários, principalmente aqueles que estão na janela 1040, não têm muito tempo para certas picuinhas tão comuns aqui no Ocidente. Eu quero contar para vocês rapidamente a minha experiência na África. Eu não sou um missionário. Quando eu digo eu não sou missionário, eu quero esclarecer para você. O livro Serviço Cristão diz que todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino como missionário. Em termos de membresia da igreja, esse é um espanholismo, um galicismo que eu vou tomar licença para usar aqui, membresia, eu sei que não tem essa palavra em português, mas em termos de membership da comunidade, eu me sinto um missionário, um evangelista, porque eu prego, eu dou estudo bíblico, eu procuro anunciar a volta de Jesus. Então, nesse sentido, como membro da igreja, eu sou um missionário e sou um evangelista. Porém, na teologia, você tem as áreas de especialização. Tem a teologia sistemática, que é aquela que sistematiza mais as doutrinas, tem a teologia bíblica, que é a área que eu me especializei, tem a teologia histórica e tem a teologia aplicada. A teologia aplicada é aquela que lida com o crescimento de igreja, a administração eclesiástica. Eu estava falando isso com o pastor Gilson. Eu falei assim, olha, meu amigo, eu fui distrital pouquíssimo tempo. Para quem não é adventista, eu vou explicar o que é distrital. É como se fosse o pároco. O padre que cuida da paróquia, ele é o pároco, tá certo? Então, o pastor adventista, ele tem uma paróquia também. Pode ser uma igreja grande, como essa do NASP, que deve ter uns 3.000 membros. Pode ser uma série de igrejas pequenas no interior. Ele é chamado de distrital, porque as igrejas dele formam o seu distrito. Então, eu fui distrital pouco tempo. Eu hoje, se eu tivesse que voltar a cuidar de uma igreja, eu teria que reaprender muita coisa de homilética, arte de pregar, de administração eclesiástica, etc. E existe uma área dentro da teologia aplicada, que é a área de missiologia, tem até mestrado e doutorado em missiologia, onde o sujeito aprende técnicas de evangelismo, de crescimento de igreja. Nesse sentido, eu digo que eu não sou missionário nem evangelista, tá certo? Mas como leigo na área, já fiz meus evangelismos, já fiz evangelismo em Moçambique, já fiz meu evangelismo em Angola, já batizaram centenas de pessoas em Angola, em Moçambique, no Sudão. No Sudão foi um evangelismo meio por acidente. Mas eu quero contar uma história de Moçambique. Eu fui pregar ali e era interessante que aqueles irmãos não tinham conforto praticamente nenhum.
era a cidade... Eu sei que há pessoas de Moçambique que provavelmente estejam assistindo a gente, talvez não agora, mas a reprise, por causa do fuso horário, lá vai estar muito tarde. Mas os irmãos moçambicanos, para saber onde eu fiz evangelismo, foi na cidade de Quelimane. Nós fomos de Maputo para Quelimane, atravessando o rio Zambeze, e nós batizamos ali quase 500 pessoas, num lago que tinha sanguessuga e cobra. Mas a parte que mais me chamava a atenção, irmãos, era que eu pregava, poucas pessoas tinham Bíblia na mão. E cabia num espaço assim, que você contava um espaço para 300 pessoas, tinha 500, 600. E um ânimo, e eles ficavam, e a gente ficava e pregava. Eu lembro de um dia que eu estava pregando e todo mundo ficou assustado, porque tinha um feiticeiro que foi até a porta e começou a jogar feitiço em mim. Outro dia apareceu um animal morto lá de feitiço, e os irmãos tinham muito medo disso. E eles lidam com o diabo direto. Direto. Mas no dia do batismo, foi uma coisa tão linda. A gente foi fazer o batismo, e eu pregava num lugar que até a energia vinha do vizinho, era uma coisa muito simplória. Eu nunca preguei no Brasil, no lugar mais pobre do Brasil, que foi... O lugar mais pobre que eu preguei no Brasil tinha mais condições do que ali. Mas o ânimo daqueles irmãos na hora de cantar. E eles andando assim, cantando, a gente andou para o lugar do batismo mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros. Alguns de pé no chão, mas uma alegria. Eu tenho esse filme guardado em algum lugar que eu gravei, na época com uma dessas maquininhas de filmar mesmo. E uma mulher com uma trouxinha aqui atrás. Ela falou, pastor, manda um abraço pessoal do Brasil. E cada um falando num dialeto diferente, porque embora a língua oficial seja o português, eles têm muitos dialetos. Tem o manhaua, tem outros que eles falam lá. Aí eu falei, irmã, e o que a senhora quer mandar para o Brasil? Pede o Brasil para mandar para a gente Inário, livro do Espírito de Profecia e Bíblia. A gente precisa. Só não tem Inário? Não tenho. É isso que eu falo, até eu voltei para o Brasil. Lembra que eu falei ontem que teólogo aprende com os irmãos leigos e até com criança? Eu tive uma aula, eu fui ali como evangelista junto com os teologandos. Mas quem teve aula fui eu. Sabe por quê, irmãos? No dia que eu fiz aquele batismo, a primeira coisa que chamou atenção, a alegria deles. Eles cantavam. E na hora de batizarmos, o pastor perguntou assim, o pastor não trouxe lenço? Eu falei assim, não, por quê? Não, tem que ter um lenço para batizar. Eu não entendi. Aí alguém tirou um lenço de um desbravador lá e me deu. É porque lá, pastores, eles batizam, e depois que batizam, você com o lenço tem que enxugar o rosto da pessoa, como um gesto de carinho. É o mesmo lenço para todo mundo, eu sei que você está perguntando isso. Mas ao mesmo tempo que eles têm esse gesto de carinho, eu fiquei até assustado, porque numa conferência foram quase 400, quase 500 pessoas que batizaram. E eu perguntei, eles vão ficar firmes como em Angola? Em Angola a gente fez o projeto Esperança Angola lá, foram milhares que batizaram. Eu preguei num estádio para 70 mil pessoas. E depois eu saí daquele estádio, tinha um outro estádio com 40 mil pessoas. E eu perguntei, esse pessoal vai ficar na igreja? Fica. E no dia do batismo foi interessante, porque antes de fazer, na igreja adventista, nós temos a profissão de fé. Nós vamos ter um batismo aqui hoje, você vai ver. E a pessoa dá a afirmação dela, eu aceito isso. Aí as pessoas fazem uma profissão de fé, depois o ancião ia pedindo aos poucos assim, agora fica todo mundo de costas. Aí eles ficaram de costas para o povo. Aí falar, agora a questão de costas, eu quero perguntar aqui, os irmãos sabem se algum desses aqui está devendo no mercado, se não pagou no mercado, se alguma mulher está saindo com homem casado, vocês sabem se algum deles aqui tem problema com a justiça, se tiver, pode levantar a mão, eles estão de costas. Não tem? Eles estão bem para vir? Então agora pode virar. Ou seja, eles não facilitam a coisa. E vêm com firmeza para a igreja. No dia que eu estava indo embora, é até diferente quando você vai para Estados Unidos e quando você vai para lá. Estados Unidos você vai com a mala vazia e volta com ela cheia, porque aproveita para trazer muita coisa e muita gente pede coisa. Lá você vai com a mala cheia e volta com a mala vazia. Eu voltei com a mala literalmente vazia.
Eu deixei tudo lá. E quando eu estava vindo no último dia, eu lembro que um dos pastores que nos trouxe é o pastor Sábado. Eu lembro que na época eu falei com ele, o senhor chama Sábado? Eu falei, eu chamo Sábado. Eu falei, o pastor da nossa união lá, que tinha acabado de ser eleito, é o pastor Domingos. Ele falou assim, ele está errado, o certo sou eu. E eu falei, pastor Sábado, ele assim, todo feliz. Eu dei para ele um livro, Patriarcas e Profetas. Ele abraçou aquele livro e falou assim, nossa, desde o seminário que eu não tenho um desse. Muito obrigado. Aí naquela hora eu virei e falei assim, pastor, você gostaria de ficar com o meu terno? Pastor, vai me dar o seu terno? Eu falei, sabe por que eu ofereci? Porque ele estava durante toda a campanha com o mesmo paletó, uma paletó de uma cor, calça de outra, e bem surradinho. Eu falei, se servir, se o irmão não se importar, não é lixo que eu estou lhe dando, a gente fica até com vergonha de ofender, né? Ele falou assim, não, há de servir. Eu falei, mas não, há de servir, minha esposa costura, há de servir. Eu subi até o quarto, peguei a última roupa que eu tinha, a última muda de roupa limpa que eu tinha, peguei o terno dele, o senhor me abraçou o terno. E aqui no Brasil, eu posso falar com você sem medo, pastor adventista não fica rico. Pode ter certeza, não fica não. Não fica não. Nós temos até um acordo que a gente tem, chama-se acordo, depois eu vou falar sobre isso amanhã ou quinta-feira aí, que nós não podemos ter uma segunda fonte de renda, porque a igreja já nos dá a nossa manutenção. Então, por exemplo, eu faço guia em Israel, mas eu não recebo por isso. A TV não me paga 2 salários, um pela Novo Tempo, outro pela igreja e outro pelo NASP, não. E o mesmo salário que eu recebo é o salário que recebe o presidente da igreja para toda a divisão sul-americana, é o mesmo que recebe o pastor Gilson aqui, é o mesmo que está recebendo um pastor que está na igreja lá do interior do Vale de Jegue de Dentro. A diferença é lógica, é só a escala, quando você entra, então não dá para ficar rico. Mas também a igreja cuida bem de nós. Em que sentido? No Brasil a gente tem Letra, que é um auxílio para comprar livro, que a gente estuda bastante, tem auxílio quilometragem, tem auxílio saúde, e nós ainda reclamamos. Eu percebi que o que estava faltando no meu ministério era passar mais tempo na África. Porque você volta com vergonha e senso de missão. Entendeu o que eu quis dizer com Deus permitir a perseguição? É uma bênção, pastor Gilson, ter uma igreja bonita como essa que confiaram para vocês cuidarem. Vocês 3 que estão aqui. É uma bênção ter uma TV como a Novo Tempo. Mas eu entendo que essas coisas podem nos distrair. E para que o reavivamento final venha, Deus vai ter que permitir que nos tirem tudo isso quando a perseguição chegar. Foi a perseguição que fez os apóstolos saírem de Jerusalém. Perceberam? Então, se você está hoje chateado porque está se sentindo perseguido por sua fé, eu te digo assim, glorifique a Deus. Mas vamos voltar aqui mais um texto que eu quero mostrar para vocês. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 16 diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. E pena que às vezes eu encontro pessoas que saem da igreja porque estão sofrendo. Desistem de Deus porque estão sofrendo. Ele passou a vida toda ouvindo de pessoas com câncer e até dizendo que ia orar por elas. O dia que o câncer bate à porta dele, ele fala, Deus não existe. Senão ele não levaria minha filha com câncer, ele não deixaria eu ter esse câncer. Com muito respeito eu falo isso, porque eu sei que há pessoas talvez que estão me assistindo que estão com algum problema sério.
Mas quando você questiona, por que eu, Senhor? Não seria sensato também você perguntar, por que não eu, Senhor? Nós não temos, às vezes, um certo egoísmo inconsciente. Enquanto o câncer está atingindo outras pessoas, eu acredito em Deus. O dia que ele bate em minha porta, eu não acredito mais em Deus, porque ele deixou isso acontecer comigo. Enquanto outros pais estão perdendo os filhos em acidente, em assassinato, eu continuo acreditando em Deus. O dia que ele leva o meu filho, eu paro de acreditar em Deus. Com todo respeito pela sua dor, mãe, com todo respeito pela sua dor, eu não vou insultar a sua inteligência e falar que eu sei o que é perder um filho, porque eu nunca perdi um filho. Mas com muito carinho cristão, deixe-me dizer, se você desistiu de Deus, porque Ele permitiu a morte do seu filho, você inconscientemente está mostrando duas coisas. Que você amava o seu filho mais do que a Deus. Você fez do seu filho um ídolo. E em segundo lugar, que você teve um certo egoísmo teológico. Porque antes do seu filho morrer, você certamente teve convivência com outros pais que perderam os filhos. E nem por isso você desistiu de Deus. Por que a tragédia não me tira de Deus quando ela bate apenas à porta do vizinho? Então, com profundo respeito, por favor, entenda que é com profundo respeito por sua dor, eu digo para você, perdeu o seu filho, agora você tem motivo dobrado para querer revê-lo. Se há alguém mais do que qualquer outro que tem que se preparar para a volta de Jesus e almejar esse dia, é você. Porque você sabe o que a morte significa quando arrancou do seu peito aquele que você mais amava. Então, se tem alguém que não pode nem cogitar desistir do céu, é você. Senão, o que seria apenas um até logo ao seu filho pode virar um adeus. Percebeu? Eu nem sei quem você é. Mas se Deus mandou falar isso para você, apenas aceite. Não fique bravo comigo. Eu só sou a flauta. O músico é outro. Eu quero mostrar mais um texto para vocês aqui, mais uma reflexão. Você já se perguntou por que cédulas de dinheiro nunca vêm com o rosto de Jesus? Eu não conheço país do mundo, por mais religioso que seja, que coloca Jesus nas cédulas de dinheiro. O dólar, por exemplo, é sempre fotos de presidentes mortos. O Brasil coloca fotos de animais. Cada país coloca uma foto diferente. O shekel de Israel coloca a foto do Ben Gurion. Mas nenhuma foto põe nenhum país, por mais religioso que seja, nem o Vaticano, embora o Vaticano não tenha moeda própria, mas acho que nem o Vaticano, se tivesse uma moeda própria, colocaria o nome de Jesus numa cédula de dinheiro. E por quê? Talvez quem possa nos dar essa resposta é Friedrich Nietzsche. Nietzsche, quando declarou a morte de Deus, Nietzsche disse que uma das críticas que ele fez ao cristianismo é que o cristianismo valorizava demais a submissão, a humildade e a pobreza, enquanto condenava o orgulho, o poder e a avareza. E quem quer isto? Por isso nós matamos Deus, disse Nietzsche, ou pelo menos fizemos o seu funeral. É que, na verdade, Nietzsche diz que quem matou Deus foi a ciência, a modernidade. Mas as religiões participaram fazendo o funeral de Deus. Por isso todos em uníssono dizem, Deus morreu. E Nietzsche via a morte de Deus como uma coisa boa. Ele percebia o caos social que a morte de Deus traria, mas Nietzsche, como um bom ateu, ridicularizava o cristianismo. E ele ridicularizava pelos mesmos valores nietzscheanos que hoje estão sendo retomados. O cristianismo nos faz não desejar os prazeres da carne. Tudo é pecado. A carne se torna pecaminosa. Agora a questão é explorar o corpo. O seu corpo é seu, você faz com ele o que você quiser. Você pode usar todas as bebidas que você quer. Esse negócio de proibir beber, proibir certas comidas, proibir certas roupas, ridículo.
Proibir certos comportamentos sexuais? Ridículo. Você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu. É o cristianismo que tirou isso. O cristianismo que demonizou a riqueza. O cristianismo que demonizou essa vida, dizendo que temos que nos preparar para a vida por vir. Qual o problema em desejar ser rico? Qual o problema em desejar status? Qual o problema em desejar a vaidade? Por isso o mundo não quer saber de cristianismo hoje. Nesse aspecto, o Nietzsche estava certo. É por isso que o rosto de Jesus nunca vai estar em notas, porque Jesus vai justamente na contramão de tudo isso. Jesus ensinou a abnegação. Jesus ensinou a levar desaforo para casa, coisa que a gente não suporta, principalmente nessa época de internet, que alguém vai te lacrar, a vontade é lacrar 2 vezes. Jesus ensinou se dar um tapa, oferecer o outro. Jesus ensinou a amar os inimigos. Jesus ensinou que o verdadeiro reino não pertence a esse mundo. Perceberam? Antes de explicar isso, eu quero deixar bem claro para você. É por isso que talvez Jesus se torne uma pessoa tão indesejada mesmo dentro das igrejas. Porque o céu não é um lugar que tem as coisas que nós mais amamos aqui. Agora, mudando um pouquinho de saco para mala, como se diz, o que quer dizer o texto quando fala de almas debaixo do altar? Você se lembra da maquete que eu mostrei? Não precisa ter a câmera do close não, mas se pelo menos aquela ali conseguir pegar, a última aqui, se você lembrar bem a maquete que eu mostrei aqui, ok? Só baixar um pouquinho aqui, eu não sei se dá para você pegar aqui. Isso. Aqui na frente, ele está conseguindo pegar, aqui ficava o altar de holocausto. Foi nesse altar, evidentemente na versão celestial, que João viu debaixo do altar as almas gritando. Ou seja, eu vou levantar o altar aqui, olha, tá bem? Foi debaixo desse altar que João viu as almas gritando: até quando, ó Santo, Senhor, soberano, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Agora veja em sua casa essa imagem aí que nós vamos explicar o porquê que são as almas dos mortos. Preste atenção nesses textos da Bíblia. Pode colocar lá na tela. Em primeiro lugar, devemos deixar claro que a Bíblia não é incoerente. E a Bíblia proíbe toda e qualquer forma de necromancia. O que é necromancia? Consulta aos mortos. Eu vou ler 2 ou 3 versículos para vocês. Aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 18, versos 19 a 21, Deus disse assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, isto é, quem consulte os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. De novo, em Levíticos 19, 31, diz: não vos voltareis para os que consultavam os mortos, os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminaram. Eu sou Yahweh. E por fim, Isaías 8, 19 a 20, quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou quem saiba murmurar encantamentos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Ora, a Bíblia não é incoerente. Se a Bíblia fala que não é para consultar os mortos, não é para ter relação com eles, por que João iria ter relação com os mortos? E a Bíblia fala que a morte é um sono. Mas vamos continuar para ver se a gente desvenda essa aparente contradição bíblica. O que significa sangue na Bíblia? Se você ler várias passagens em hebraico, você vai ver que a palavra sangue, ela aparece como sinônimo de alma e vida. Por exemplo, quando diz lá em Levíticos 17, 21, a vida da carne está no sangue, literalmente está dizendo a alma da carne está no sangue, a nefesh em hebraico. Também no versículo 14 diz, é a vida de toda a carne, lá está, é a alma de toda a carne. O sangue do mesmo é como a vida dele, mesmo os animais é dito, ou seja, ele fala, a alma dos animais é a mesma do ser humano, a alma de toda a carne é o seu sangue, o sangue é a vida. Outra crença hebraica era de que apenas o sangue fosse coberto com terra, haveria silêncio. Você pode ver isso em Jó, capítulo 16, verso 18. Ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso.
Isso você pode ver em Isaías 26, 21 também, que diz: a terra também revelará o seu sangue e não cobrirá mais os seus mortos. Ezequiel 24, verso 7 diz, essa passagem de Ezequiel 24, verso 7. A esta suposição antiga há uma alusão em Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: o sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. Volta aqui para mim. O que a Bíblia está dizendo? Cobrir a terra com sangue é uma expressão idiomática que significa não dar a justiça para aquele que foi injustiçado. Se você se lembra, num dos dias que eu falei sobre o juízo, eu falei que o juízo na perspectiva divina, eu falei isso na vigília, não é algo a ser evitado, é algo que nós almejamos, porque o dia do juízo é o dia em que Deus vai me recompensar de tudo aquilo que eu sofri. E uma pessoa que foi morta covardemente, pela expressão idiomática, se o seu sangue for coberto pela terra, a sua vida, a sua nefesh, a sua alma, não terá justiça. Então, por isso o pedido: Senhor, não cubra o meu sangue com terra. Se você ler no Antigo Testamento, quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e fala assim: o sangue de Abel clama da terra até mim. Percebeu? Então, nós já aprendemos aqui algumas coisas. Que nefesh, alma, significa apenas vida, e não uma entidade extracorpórea. A alma não é aquele fantasminha que sai do seu corpo. Alma na Bíblia é vida. E sangue é sinônimo de vida na Bíblia, sinônimo de alma. E a expressão idiomática, o sangue que clama da terra, significa pedido de justiça. Raciocine comigo, mesmo que você acredite em imortalidade da alma, quando Deus falou com Caim: o sangue de Abel clama da terra a mim, você acredita que isso é literal ou simbólico? Sangue clama? Sangue tem boca? Sangue tem cordas vocais? De jeito nenhum. Isso é chamado em gramática de prosopopeia. O que é prosopopeia? Prosopopeia é quando você pega elementos inanimados e confere vida a eles. Por exemplo, quando eu digo assim, o próprio Roberto Carlos, quando cantava "Meu cachorro me sorriu latino", isso é uma prosopopeia. Cachorro não sorri. É quando você pega a fala ou qualquer coisa que é de alguém e atribui a um ser inanimado ou até um animal também. Pode ser até um ser animado, mas um animal. Quando você fala o seguinte: as aves todos os dias me dão um bom dia antes de trabalhar. A ave não dá bom dia para ninguém. Isso é uma forma de expressão. Ou quando você fala assim: a pilha de roupa na máquina ficava todo dia me chamando: vem me lavar, vem me lavar. Pilha de roupa não fala. Isso é uma prosopopeia, muito comum na língua portuguesa. E também na língua hebraica, na língua da Bíblia. Agora que você sabe que prosopopeia é emprestar fala e voz a objetos ou seres que não têm fala nem voz, você entende por que fala: o sangue de Abel clama da terra a mim. Prosopopeia. Quer exemplo de prosopopeia na Bíblia? Aqui vai alguns. Preste atenção aí. Olha o que diz o livro de Juízes, capítulo 9, versículo 8 e 9. Aconteceu uma vez que as aves quiseram ungir um rei sobre si. Disseram, pois, a oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhes disse: deveria eu renunciar à minha gordura com que se glorifica a Deus e os homens, e deveria ir e oscilar entre outras árvores? Veja, a árvore não vai eleger rei, isso é uma prosopopeia. Outro exemplo de prosopopeia, Jó capítulo 26, verso 11. As próprias colunas do céu estão pasmadas. Coluna não pode ficar pasmada. Durante as noites me corrigiram os meus rins. Os rins chamaram a atenção. Isso é prosopopeia, Salmo 16, verso 7. Levantai as vossas cabeças, ó portões. Salmo 24, verso 7. Olha, a porta não tem cabeça para levantar a cabeça. É uma prosopopeia. Que a minha glória entoe melodias. Glória não canta, Salmo 30, verso 12. Que jubilem os ossos que quebraste, Salmo 51, verso 8. O próprio mar viu e pôs-se em fuga, Salmo 114, verso 3. Ele faz prantear a escarpa e a muralha, Lamentações, capítulo 2, perdi o verso ali. Ora, muro não lamenta. Quando as estrelas da alva juntas cantavam, estrela não canta.
Então isso é prosopopeia, percebeu? Então vamos raciocinar juntos aqui. Se prosopopeia é emprestar voz a seres inanimados, ou até mesmo a comportamentos de seres animados em seres inanimados, então sangue não fala a não ser em figura de linguagem. Se sangue é sinônimo de vida, então quando diz que as almas dos mortos clamavam debaixo do altar, eu devo ler isto da mesma forma que Deus falou para Caim: o sangue de Abel clama da terra até a mim. Percebeu? E por que aquele sangue clamava na base do altar que eu mostrei na maquete? Olha, a resposta está aqui. Preste atenção no que eu vou mostrar para você. Aqui nós temos a verdadeira teologia do martírio. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo do sangue e pôs sobre as portas do altar. E o resto do sangue ele derramou onde? À base do altar, Levítico 9, verso 9. Levítico 4, verso 7 diz: também daquele sangue porá o sacerdote todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar de holocausto que está à porta da tenda da congregação. Volta para mim aqui agora. Eu vou direto para a última câmera lá, que eu quero de novo voltar para você para ficar bem didático. De novo eu volto para essa câmera aqui. Olha o que acontece. Deus falou que todos os dias ele deveria derramar na base do altar o resto do sangue dos animais. Então você imagina que todos os dias aqui você tinha sangue de animal sacrificado aqui na base do altar. E este sangue derramado aqui representa o sangue de quem? De Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas olha que linda a teologia do martírio. Todos os dias, à base do altar, o sacerdote pegava o resto do sangue numa cuia, se eu posso chamar assim, não era cuia, não tinha cuia naquela época, mas numa bacia, e derramava na base do altar. Todos os dias. Todos os dias. E por que ele derrama na base do altar? O Novo Testamento vai dar a resposta. Preste atenção agora na tela aí, o próximo verso que eu quero ler para você. Quero conhecer a Cristo, diz o apóstolo Paulo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3, verso 10. O sofrimento de Paulo por causa da igreja era-lhe motivo de alegria, um preenchimento do que restava das aflições de Cristo na sua carne. Colossenses 1, 24. Quando você também vai a Colossenses 1, 28, também diz a mesma coisa. E é interessante que ele fala: vocês devem repousar até que se complete o número. Na verdade, a palavra número não está ali no grego. Até que se completem os seus irmãos. É curioso que a necessidade de aperfeiçoamento do povo de Deus é coerente com o propósito do evangelho pregado pelos apóstolos, em apresentar todo homem perfeito em Cristo. Tiago ensina que as tribulações existem para que todos se tornem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, verso 4. Então vamos voltar aqui. Ali no Apocalipse diz: foi dito àquelas almas, já falei que não são almas de verdade, são vidas clamando, prosopopeia, que repousassem um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos seus, que haveriam de ser mortos iguais eles foram. A palavra números, arítimos, não está no grego. No grego está só assim: para que se complete os seus conservos. A palavra número foi o tradutor que colocou. E a palavra complete em grego é a palavra plerou, significa que encha, que chegue à sua plenitude. Então o que está sendo dito para aqueles mártires é: repousem um pouco mais de tempo, até que os seus irmãos estejam completos espiritualmente em Cristo. Muitos deles vão ser mortos, igualmente vocês foram. E as outras passagens que eu li de Paulo e de Tiago mostram isso. O sofrimento nos torna perfeitos em Cristo Jesus. É por isso que eu entendo que Deus permitirá uma última perseguição, um último sofrimento da igreja, para que nos aperfeiçoe na pregação do Evangelho. E para terminar minha fala aqui, eu quero mostrar mais uma coisa dessa vez para você do templo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5, traz uma cena curiosa. Volta para mim aqui que eu quero ler essa cena no Apocalipse e depois nós voltaremos para lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5, diz assim:
Olha o que diz. Só um minutinho. Bíblia Nova. Aqui está. Está com sua Bíblia aberta? Posso ler? Então vamos lá. Apocalipse 8, 1 a 5. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Preste atenção nesse detalhe aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção é que no original grego, eu sempre procuro ler a Bíblia e ter o original grego do lado, porque às vezes na tradução se perde alguma coisa. Diz que o anjo veio, e aqui na minha tradução diz, o anjo veio e ficou em pé junto ao altar. Mas no original grego está que o anjo ficou epi. Epi significa sobre o altar. Por que o anjo ficou sobre o altar? Eu fiquei me perguntando, por que o anjo ficou sobre o altar? Lembra o altar que eu mostrei para vocês da maquete? Talvez a resposta esteja no santuário do segundo templo. Olha lá, no segundo templo, no templo de Salomão e no templo que João conheceu, o altar de holocausto era muito alto. Ele não era tão baixo como o antigo. E havia uma escada para ir até o topo. Então aí eu entendo que o anjo estava sobre o altar, porque na época de João, estão vendo pequenininho o sacerdote em cima do altar? Para jogar a carne do animal sobre o altar, o sacerdote tinha que literalmente subir sobre o altar. E é ali que ele jogava o sacrifício. E é na base daquele altar que as almas estavam clamando. Então, o anjo, que aqui é Cristo, pega as cinzas daquele altar, as brasas daquele altar, para oferecer lá no altar de incenso que estava dentro do santuário, que são as orações dos santos. E ele pega aquele altar, aquele incensário, e joga na terra. E quando ele joga na terra, há terremotos, trovões e tudo mais. Sabe o que significa essa passagem? Deus estará atendendo a oração dos mártires. É o momento em que a porta da graça vai se fechar. Basta! E Deus faz isso com ímpeto, com força. E quando você vai para Apocalipse capítulo 15, você vê de novo o desdobramento disso. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus. E ninguém podia entrar no santuário. Sabe por quê? Porque Deus falou, chega meu filho, está na hora. Encheu de fumaça. Então, volta a cena para você ver. Volta a imagem, coloca a imagem mais uma vez. Em cima do altar, o sangue dos santos está clamando na base desse altar. Cristo pega as cinzas desse altar, com todo o clamor dos mártires do 5º selo, leva para dentro do santuário, para dentro da presença de Deus, e apresenta como as orações deles. E naquele mesmo momento ele atira na terra de uma maneira passional o incensário e fala, Pai, chega, meus filhos estão sofrendo demais. E Deus faz o santuário ficar cheio de fumaça, que é uma mistura da oração dos santos com a glória de Deus. E fala, então vamos sair agora e vamos buscar os nossos filhos. E é assim que ele vem com poder e grande glória buscar aqueles por quem ele morreu e que descobriram, sem nenhum masoquismo, que é um prazer sofrer por amor a Cristo. Por isso que no sábado eu terminaria esse sermão, essa semana, pregando justamente sobre o que você vai ver agora na sua tela. Eu pregarei sobre a ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que pode ficar irado. Haverá diferentes comportamentos no dia da volta dele. Alguns vão falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, interessante, até de maneira petulante. Outros vão pedir que as rochas e pedras caiam sobre eles. Outros vão falar, Senhor, mas em teu nome eu fiz milagres, curas. Eu não sei. Eu quero estar do lado daqueles que estão com Cristo.
E eu quero terminar esse sermão aqui dizendo uma coisa para você. Está sofrendo? Está doendo? Vamos mostrar para os ateus que a Bíblia não é apenas teoria. Porque às vezes eu posso, na minha impaciência, dar o maior argumento que um ateu pode ter contra a religião. Você compraria remédio numa farmácia que o próprio farmacêutico não acredita na qualidade dos produtos? Como é que um ateu vai acreditar na Bíblia se eu que digo seguir a Bíblia me impaciento quando eu sofro? Eu agora, nesse exato momento que eu estou falando para vocês, eu estou vivendo uma fase muito boa da minha vida, graças a Deus. Mas eu tenho a consciência de duas coisas. Essa fase boa foi antecedida por uma fase de muito sofrimento, muita lágrima, muita angústia. Uma angústia que me dá moral, sim, para dizer para você, eu sei o que é padecer por Cristo. Eu sei. Eu posso não estar sentindo o que você está sentindo, mas eu sempre digo, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. E eu sei que essa fase boa pode ser quebrada a qualquer momento por uma provação. Eu só peço a Deus que se de repente essa fase boa que eu estou passando for atropelada por alguma coisa que não estava no script, pelo menos não no meu, que eu nunca abandone a Jesus. Porque eu sei que se o Senhor me permitir ficar vivo até a volta dEle, eu passaria uma grande angústia e terei que escolher entre a minha liberdade e a Cristo. E se a Bíblia fala que é um privilégio sofrer por Cristo, se Paulo e Silas estavam cantando na cadeia enquanto estavam sendo surrados, por que eu vou apresentar tantos queixumes? Por quê? Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal, porque existe uma promessa, que quando Ele vier, Ele vai falar assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Nunca mais o sol esquentará sobre eles, nunca mais terão fome nem sede. Podem ter certeza, meu irmão, a oração dos mártires será atendida. E até o momento em que Cristo possa rodar o incensário e jogá-lo na terra dizendo, basta, eu tomei minha decisão, minha tripla decisão. Todos os dias eu corro de novo para o pé da cruz, choro pelos meus pecados. Todos os dias eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal e todos os dias eu conclamo pessoas como você a aceitarem a Jesus. E nós vamos ter nesse momento uma cerimônia especial. Você vai ver ali na frente um batismo de alguém que não teve vergonha nem receio de dizer que ele aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Eu imagino que não foi fácil chegar até aqui. Mas, sabe por que eu estou vindo aqui à frente? Eu estou representando todos aqueles que talvez precisam tomar uma decisão. Abre só um pouquinho a câmera para ver isso. Aqueles que estão precisando tomar uma decisão ainda não tomaram. Se eu estivesse numa situação normal da igreja aqui, eu estaria convidando você para vir aqui à frente para orar com você. Mas já que eu não posso fazer isto, eu vou inventar, vou fazer virtualmente. Eu vim aqui para frente, de mão dada, para representar você. Eu estou vindo como se fosse você atendendo esse apelo. Não vai ser fácil a sua vida. Você comprou uma briga séria agora com as trevas. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você tem um exército à sua disposição. E o Senhor Jesus vai estar com você. E com você também.
Eu tenho orado para que Deus te traga de volta. E olha lá que eu sei que seus pais estão assistindo a gente. Olha aí, papai e mamãe. Eliakim e Eulália. Ontem eu mandei um vídeo para vocês. Olha quem aceitou o convite, veio aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Prezado Leonardo, aqui nessas águas você traz todos os seus pecados e renascerá para uma nova vida em Cristo Jesus. E conforme a sua decisão, e bem como também a sua profissão de fé em Cristo Jesus, aceitando a Ele como seu Salvador e Senhor de sua vida, aceitando também a todos os ensinamentos bíblicos e princípios apresentados na Palavra de Deus e defendidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a remissão de todos os seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu quero falar uma coisa para o Leonardo antes de ele ir, que eu ia falar antes e acabei esquecendo. Leonardo, na Bíblia, e eu sei que você assiste muito Evidências, você gosta dos vídeos. Na Bíblia, eu até mencionei isso aqui, até falando do nome da sua mãe, né? Mais importante do que a sonoridade do nome é o que ele significa. E quando uma pessoa mudava de vida, ele até tinha um novo nome. Até uma promessa no Apocalipse, receberá um novo nome. Jacó lutou com o anjo e saiu como Israel. Abrão fez um pacto com Deus e saiu como Abraão. Leonardo significa leão. Mas a partir de hoje, espiritualmente, eu quero lhe colocar um novo nome. Ariel, que significa leão de Deus em hebraico. Você entra como Leonardo, como leão, e sai espiritualmente como Ariel, um leão de Deus, porque é isso que você é da agora por diante. Que Jesus esteja com você. Amém. Nós vamos ter uma música especial agora, e você que está em casa, antes de eu fazer a oração final, e Deus ainda deu uma preciosa alma que veio aqui à frente. Como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso e surpreende a gente todos os dias. E Ele vai nos surpreender ainda mais quando nós encontrarmos todas essas pessoas no céu. E eu quero encontrar você lá, pelos méritos do Cordeiro. Preste atenção nessa música e que o Espírito Santo toque em seu coração. Vejo lágrimas rolando em um rosto inocente, e a dor, a mágoa e o pranto mostram-se presentes em vazios corações em que falta o amor, pois vivem sós em ilusões, procurando um protetor. Falta só o amor que Cristo pode dar. Venha e se entregue agora, Ele lhe protegerá. Falta só o amor, a luz e o perdão. Venha a Cristo, Ele vai preencher o vazio do seu coração. Vejo sombras vagando em um mundo de terror,
são sombras refletidas de almas sem valor, pois nada somos nós sem a graça de Jesus, que pagou nossos pecados, morrendo lá na cruz. Falta só o amor que Cristo pode dar. Venha e se entregue agora, Ele lhe protegerá. Falta só o amor, a luz e o perdão. Venha a Cristo, Ele vai preencher o vazio do seu coração. Então abra os seus olhos e deixe a luz penetrar. Reconheça este ato de amor que vai nos salvar. Falta só o amor que Cristo pode dar. Venha e se entregue agora, Ele lhe protegerá. Falta só o amor, a luz e o perdão. Venha a Cristo, Ele vai preencher o vazio do seu coração. Venha a Cristo, Ele vai preencher o vazio do seu coração. Venha a Cristo, Ele vai preencher o vazio do seu coração. Amém. Deus seja louvado pelo seu talento e que Ele sempre use você como tem usado até agora. A emoção, às vezes, a gente até esquece de alguns detalhes, e eu queria só fazer um recadinho, que eu esqueci de falar disso. O QR Code que está aparecendo ali, não se importe com esse Primavera Batismo, isso aí é porque eles aproveitaram a mesma arte, mas eu quero chamar a atenção do QR Code. De repente, algumas pessoas tomaram alguma decisão aí para estudar a Bíblia, e eu gostaria de ter esse feedback. Eu até não perguntei isso para a igreja depois, eu gostaria de saber depois o feedback das pessoas que estão entrando. Olha, eu estou entrando em contato porque o Rodrigo Silva falou que vocês iam cuidar de mim. Pode colocar isso. O Rodrigo Silva falou que vocês iam cuidar de mim. Tá bem? Peça um estudo da Bíblia. Se você está precisando tomar uma decisão, olha que decisão linda que a gente tomou hoje à noite aqui. Coloque o seu celular aí e coloque o seu nome lá, você não vai se arrepender, ninguém vai ser inoportuno, vai pegar os seus dados e fazer coisas escusas, fique tranquilo. Mas eu que pedi para colocar esse QR Code. Por isso que eles estão aproveitando a mesma arte do batismo em primavera, porque isso não estava combinado com a igreja. Eu que vi um dia e pedi para colocar. E eu vou fazer oração por mim, por você, e depois da oração, vou pedir para você ficar comigo só 30 segundos, que eu quero dar um recadinho aqui depois da oração, tá bom? Só não cortar. Eu vou dar um recado para vocês. Então, feche o seu olho nesse momento, curve a sua fronte e oremos a Deus. Amado Senhor, oh Pai, muito obrigado, Senhor. Eu fico tão feliz, Deus, tão feliz porque o Senhor está sendo tão bondoso em atrair as almas para Ti, as pessoas. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim mesmo, Jesus falou no Evangelho. E é isso que nós vemos. Confesso, Pai. Confesso perante as milhares de pessoas que estão, nesse momento, ouvindo a minha voz.
confesso que humanamente eu tenho medo. Eu tenho medo da dor. Eu tenho medo da tragédia. Não quero ter um medo patológico, Senhor, que me impeça até de agir. Não. Mas eu tenho medo porque até um pouco de medo pode ser uma proteção. O receio nos impede de fazer loucuras. Mas tirando a explicação psicológica, eu tenho medo porque eu não quero sofrer. Eu não quero perder as pessoas que eu amo, eu não quero perder as bênçãos que o Senhor me deu. Mas eu também estou consciente, Senhor, que enquanto estivermos nesse mundo, pode ser que a tragédia se bata à nossa porta a qualquer momento. E se essa tragédia, Senhor, vira a minha alma, impondo sobre mim uma decisão entre o Senhor e a vida, que eu escolho o Senhor. E aquilo que eu peço, Senhor, humildemente, na primeira pessoa do singular, eu transformo agora na primeira pessoa do plural, porque eu peço por mim e por todos os irmãos e irmãs que estão comigo nesse momento. Nesse momento, talvez, Senhor, a tragédia já chegou para alguém. Toca no coração dele ou dela. Faz a obra, Senhor, que o pregador não consegue fazer. Estamos clamando, como os mártires debaixo do altar. Até quando, ó soberano, justo e santo, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor? Quando é que eu vou poder olhar para o céu e ver a fotografia real daquilo que os adventistas me ensinaram pela Bíblia, que Jesus vai voltar? Eu já estou nessa igreja há tanto tempo, Senhor, mas confesso que eu já cansei de ver fotografias da volta de Jesus, imagens, desenhos, bem feitos, é verdade, mas eu quero ver de verdade. Mas o Senhor que sabe, Senhor. O Senhor sabe quando é que será o dia do advento. Então, se eu não posso saber o dia, pelo menos não permita que nem eu, nem os queridos que estão comigo nesse momento nos percamos. Traga-nos de volta para o teu redil. Nós não queremos sair do Senhor. Por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.